Boa noite. Muita paz a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, sempre o Livro dos Espíritos. Vamos falar logo do grupo que está à mesa, né? Nosso irmão Ranieri, que é um trabalhador da Federação Espírita, se predispôs hoje através de um convite, né? Não foi intimação, foi um convite. Vai nos ajudar aqui nas questões 134 a 139. Vamos tratar da alma. Nossa irmã Luzia, trabalhadora da casa, também voluntária, vai fazer a prece inicial. E nós que estamos na direção, Fernando Almeida. Já agradecemos a Ranieri pela sua presença, a de vocês todos que aqui faz abrilhantar o trabalho, aos que estão na mídia, alguns em casa, uns enfermos, outros encontram o trabalho por acaso, nossas vibrações para com eles e os familiares. Agradecemos ao pessoal da arrecadação e doações para o produto a ser finalizado, que é a sopa, todos os sábados. Inclusive, a gente fala muito em ossos e verdura, mas também nós recebemos pães. E esse trabalho é realizado todos os sábados, são 3 caldeirões, chega a uma média de 100 pessoas por cada sábado. Então, fica o nosso abraço, as vibrações fraternas, aqueles voluntários, os que nunca vieram, mas podem se candidatarem. O trabalho começa às 8 horas, tem uma preparação e tem toda uma tarefa, né, para fazer a produção desse material. Lembrando o encontro dançante no dia 13 de julho, que é uma forma de reunir os trabalhadores, angariar fundos para a sustentação da casa. Tá? Vai ser no dia 13 de julho, às 16 horas. O espaço é sempre o mesmo aqui no bairro de Jardim Brasil, Espaço Baby Festas. Aí, aproveitando, né, a Mostra Espírita, a gente tem que falar, tem que lembrar, ela é sempre realizada nos meses, quase sempre em setembro. Esse ano vai ser os dias 19, 20 e 21. Os ingressos estão promocionais, comprando lá. Quem vai fazer para a plataforma tem um custo, é pequeno, mas é um valor que representa. Então, nosso irmão Ranieri vai fazer a apresentação do estudo. Vamos lembrar a campanha do Quilo, já ouviu o som aí, que é uma das tarefas de auxílio a nós mesmos. A gente tem um negócio de dizer, vou trabalhar para o Cristo, tá? Estou trabalhando para a gente mesmo. Porque Cristo veio e trabalhou mostrando como fazia. Nós, já que seguimos a cartilha, né, de Jesus, aí aqui é como se fosse a casa do caminho, que é para acolher, trabalhar e ir às ruas, que é os domingos, quando não é aqui, é em outra área. E aí a gente tem que fortalecer, gente. O grupo de legionários, ele tem que se fortalecer buscando uns aos outros, não ficar só limitado ao momento que a gente fala aqui. E é um trabalho que a gente pode dizer, a própria obra já diz, que é a desobsessão coletiva. Então, Jesus diz, ide e anunciar o nosso evangelho. Nós não fazemos a propaganda como outras denominações fazem, mas na hora que nós vamos de porta em porta, em nome de Jesus, pedir o auxílio e oferecer a mensagem, o evangelho está sendo distribuído, está sendo propagado. E aí a gente sempre tem um cuidado de ter uma mensagem onde saiba onde foi a fonte, para não ficar assim, uma coisa que parece que caiu do céu, é misteriosa. Tá bom, gente? Então vamos nos fortalecer nessa tarefa, buscando dar uma força, porque a nossa área, ela está muito precária. Interessante. É como se diz, o trabalho em casa, os ferreiros não estão dando conta, né? Lá fora, a gente forma um grupo e ele torna-se maior. Então, vamos fazer uma breve leitura da mensagem, depois nossa irmã faz a prece. Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel. Francisco Canto Xavier é a pessoa que psicografou. O item é o 55, As Varas da Videira. Estava falando aí dos trabalhos, né? Campanha do Quilo, e essa videira vem bem a caber.
Eu sou a videira, vós as varas. Isso foi Jesus, fez essa colocação, e João citou lá no capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bom e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu Espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas serão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos renascemos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então, essa lição é bem profunda. Quem tiver a obra depois vai dar uma reflexão em cima do que vai ser discutido hoje. A gente estava falando em campanha do quilo, tem muito a ver com todo o trabalho. Vamos passar para a nossa irmã Luzia, para que ela faça a peça inicial. Boa noite. Boa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mundo. Agradecido pela peça de nossa irmã, em nome de Jesus, iniciado está os nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Ranieri, fazer a explanação dessas questões já citadas no livro dos Espíritos. Ele está dando a sugestão que a gente tenhamos o livro, mesmo sendo a exposição, a pessoa faz uma leitura, e no futuro a gente tem outras possibilidades. Muita paz e bom trabalho, Ranieri. Obrigado, querido. Opa. Foi? Agora. Gente, boa noite. Nossa, os espíritos responderam. Estão presentes. Ninguém respondeu. Estão Vamos tentar presentes. de novo. Gente, boa noite. Agora. Quando a gente vem à casa de Deus, a alegria tem que tomar conta de nós, na verdade. Afinal de contas, a gente saiu de casa numa véspera de São João, podíamos estar no forró, mas escolhemos estar na casa de Deus para ouvir a mensagem que Ele nos traz. Hoje um estudo do Livro dos Espíritos. E como a gente estuda, quando a gente estuda, a nossa mente, ela se abre. Aquela verdade que estava obscurecida antigamente, por parábolas, como Jesus falava, por maneiras ocultas, começa a ser desvencilhada, começa aquele véu sair da nossa vista.
E a gente começa a entender as coisas diferentes. Mas antes de iniciar, eu queria externar o meu agradecimento à casa pelo convite. Estou vendo aqui pessoas caras ao meu coração, amigos e amigas de coração, né? Que aqui o nosso querido Fernando, né, que estava brincando ali, faça-se a luz, e a luz se fez. Foi. Nós temos aqui nossa querida Ângela Betânia, nossa querida coordenadora aí das tarefas de escala, e todos vocês. Queria externar a cada um de vocês um abraço, em nome da federação, em meu nome, por vocês estarem aqui. Você não sabe a alegria da espiritualidade quando percebe a nossa persistência em buscar o conhecimento, em buscar o aprendizado, em buscar estar na casa, em buscar participar, em buscar estar interagindo aqui. Então é muito importante essa nossa participação. Aliás, diz Joana que o trabalhador da casa só é realmente validado como trabalhador depois de 10 anos de trabalho ininterrupto, né? Principalmente na mediunidade. Então, nós precisamos ser persistentes. Por quê? Porque brevemente nós estaremos não mais aqui, estaremos em outro plano. E a gente precisa saber o que é esse outro plano para que não tenhamos surpresas ou perturbações no momento do retorno. Então, a oportunidade é agora. Mas não é só para isso, é para que a gente consiga fazer aquilo que o Cristo nos pediu. Aprendermos a amar o nosso próximo e a nós mesmos, como Ele nos ensinou, e amar a Deus. Então, nós precisamos disso. Gente, hoje o nosso estudo está calcado nas questões 134 a 139 do Livro dos Espíritos, que trata da alma. Kardec trouxe esse estudo e é de uma importância enorme. Sabe por quê? Porque quando ele começou a trazer lá no início, no capítulo 1, sobre Deus, logo em seguida ele tratou do mundo dos espíritos, que é o capítulo 2, ou do mundo espiritual. E antes dele tratar do mundo espiritual, ele tratou da reencarnação, que é as questões que antecedem a esse capítulo da alma, que começa do 134. Por quê? Porque nós precisávamos saber o que é que nós somos. O que é que nós somos? Veja, quando se fala em espírito, a gente tem mais ou menos a noção assim, são eles. Os espíritos são eles, e nós somos o quê? Porque se nós olhamos para eles e não nos incluímos entre eles, nós somos seres à parte dos espíritos. Então Kardec teve essa preocupação porque o materialismo campava na França, a igreja tinha saído da égide de Estado, status de Estado, em 1789 com a Revolução Francesa, que deu oportunidade aos pensadores, aos filósofos de evoluírem a filosofia, evoluírem a psicologia. Disso surgiu filósofos como Mendes de Bihan, como Geoffroy e outros franceses, que estudaram profundamente o homem, mas não no viés materialista, no viés espiritual. E eles, antes de Kardec nascer, eles já tinham decidido, conceituado na Academia Francesa, na Sorbonne, que o homem é um espírito encarnado. Kardec nasce em 3 de outubro de 1804, e esse conceito é dado por Mendes de Bihan em fevereiro de 1804, antes do nascimento de Kardec. Só que eles faziam o seguinte: como eles estavam numa academia materialista, eles não sabiam o que acontecia depois que o homem morre. Eles disseram, o homem é o espírito encarnado. Sim, e depois? Bom, isso é o campo da religião. Não vão fazer mais, não vão mais conversar. Mas eles já tinham definido, e Paul Janet colocou isso num livro de filosofia chamado Tratado de Filosofia, que foi estudado e trazido para o Brasil, traduzido, e foi obra a ser estudada no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, que era o colégio da corte, um dos colégios mais conceituados. Então vejam bem, Kardec então começa a trazer isso para o Livro dos Espíritos, e os Espíritos trazem isso. E ele começa a se preocupar em explicar para nós, depois de Deus, depois da reencarnação, o que é que nós somos. Vejam que coisa interessante. Na questão 132, aliás, antes de eu começar, eu queria fazer um convite para vocês. O Fernando já falou, e eu queria fazer um convite. Como nós estamos estudando o Livro dos Espíritos nos sábados,
tentem trazer o livro dos Espíritos com vocês. Por quê? Quando vocês chegarem aqui, vocês vão sentar e abrir o livro dos Espíritos e vão acompanhar junto com o palestrante o que ele está estudando. E aí vocês podem fazer anotações, vocês podem depois tirar dúvidas. Por quê? Porque se vocês não fizerem desse jeito, o que eu vou falar aqui, 20% fica guardado, que é a estatística da memória auditiva. 20% fica guardado, 80% se perde. Então, vai sair lá, se hora que eu passar ali no portão, o que é que o palestrante falou? Qual foi o tema da palestra? Então, isso é importante. Vejam que os nossos irmãos protestantes, involuntariamente ou voluntariamente, fazem isso. Porque quando eles vão para o culto, o que é que eles levam? A Bíblia. Abra ou não abra, acompanha ou não acompanha, mas está com ela debaixo do braço, não está? Tá. Chega lá, abre a Bíblia, o pastor diz, ó, Isaías 16. Aí a pessoa abre Isaías 16. O que é que Isaías 16 está falando? Ele vai fazer um culto, mas você está acompanhando. Então tragam o livro. Isso é importante para a gente poder estudar. Senão, não é estudo, eu vou sair daqui sem entender. O que eu não compreendo não vira crença. Se não vira crença, não vira fé raciocinada. Então, eu ouvi dizer o que o palestrante falou, mas eu não sei explicar, portanto, não aprendi nada. Tá bom? Bom, vamos lá. Na questão 132, Kardec vai perguntar para os espíritos assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Finalzinho do tópico do estudo. Ele vem estudando encarnação, ele pergunta lá no final: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos pegam e respondem assim: olha, Deus lhe impôs a encarnação com 3 objetivos. Primeiro deles, fazê-lo chegar à perfeição. Então você só consegue chegar à perfeição você vindo e voltando. Você encarna, desencarna. Em cada processo desse você aprende uma coisa a mais, você coloca na sua bagagem e vai desenvolvendo a perfectibilidade. Segundo, para uns é expiação, para outros é missão. Então, nós temos 2 tipos de encarnação. A encarnação missão e a encarnação expiação. O que é expiar? Expiar é eu expungir, eu retirar de mim algo que não é bom, que chama-se imperfeição. Então eu venho para expiar. Cometi um erro no passado, fui egoísta, fui vaidoso, fui orgulhoso, fiz isso, fiz aquilo. Eu encarno para buscar superar um desses elementos que são imperfeição. Nessa encarnação eu vou lutar para não ser orgulhoso, para não ser vaidoso, para não ser egoísta. Então eu vou lutar contra isso. Mas eu posso receber uma missão. Fernando vai encarnar para ajudar o filho que está precisando dele, por ser mais evoluído, para poder evoluir. Uma missão. Não é só os missionários de alta envergadura que vêm com missão. Chico veio com missão, Divaldo, Ivone, mas cada um de nós tem uma missão. A missão pode ser no lar, pode ser no trabalho, pode ser no centro espírita, pode ser na coletividade, então todos nós temos missão. Então essa nossa encarnação pode ser uma encarnação missionária, dentro da família. Tem um filho problemático, uma esposa problemática, um marido problemático, que já vem encarnação após encarnação, os 2 juntos, mas que não consegue se resolver. Naquela encarnação, olha, você que conseguiu evoluir mais vai ajudar o que ficou para trás. Muito bem. E tem uma terceira. Os espíritos são muito sábios. Ele diz assim, ó: visa ainda outro fim, a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra divina. Então nós vamos ser co-criadores da obra divina. Então eu venho para me aperfeiçoar, eu venho para expiar ou comissão, mas eu venho para usar a minha inteligência para interagir no mundo como meio de criação. Vejam a humanidade como evoluiu nos últimos 50 anos pela inteligência do homem. Evoluiu então em parte intelectual, mas não evoluiu na parte moral. Olha a guerra que está acontecendo em Israel agora. Não tem uma inteligência se sobressaindo ali para o mal. Armamento tecnológico sofisticado, uso disso, uso daquilo. Imagine se o dinheiro que está sendo gasto ali fosse gasto na parte moral. Imagine. Então o homem tem uma participação
na obra divina, não para o mal, para o bem. Então nós temos um objetivo, encarnar. Muito bem. Se eu tenho o objetivo de encarnar, o que é encarnar? O que é eu sair do plano espiritual como espírito e vir para esse plano ter um corpo? Significa o seguinte, possibilidade que eu tenho de corrigir o que eu fiz de errado atrás. Se eu não corrigir essa encarnação, eu posso corrigir na próxima. Mas eu não devo deixar para a próxima o que eu posso fazer hoje. Então Kardec termina o estudo sobre a encarnação trazendo para nós o foco de você voltar aqui. Por que eu estou aqui? Muitas vezes doente, muitas vezes desempregado, muitas vezes sofrendo. Você está aqui para se aperfeiçoar, você está aqui para permitir auxiliar a divindade nova da criação, e você está aqui para se iluminar. Você não está aqui para sofrer. Quando ele termina esse estudo, ele passa para a alma. Olha que coisa interessante. E logo na questão 134 ele pergunta: que é a alma? Pergunta para os espíritos. Por quê? Porque os filósofos haviam perguntado o que é a alma e eles não tinham adentrado nisso, porque entravam no campo religioso, no campo do misticismo, que é para aqueles que eles consideravam. Como o espiritismo chegou, veio completar a lacuna que a filosofia não podia adentrar, que era o que está além da morte. Eles estudaram tudo no campo material, mas faltou o além, o transcendente. Então o espiritismo veio como ciência para exatamente preencher essa lacuna que a ciência e a filosofia não conseguia preencher. E ele começa a perguntar: o que é a alma? Aí o espírito responde: é um espírito encarnado. O que é que acontece? Veja, a crendice popular coloca na nossa mente um monte de coisa. Dentre elas o seguinte: o que é uma alma? O que é uma alma? Eu já falei aqui para vocês que nós ouvimos dos nossos antepassados, nossos avós, a senhora, cuidado com uma penada. Não entra nessa casa sem uma penada. Aí nós criamos a ideia de que uma penada é um espírito ruim que vai nos fazer medo. E botamos na cabeça, quando fala em alma, alma, que é alma? Aí Kardec, pensa que Kardec esqueceu disso? Não. Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês está no Livro dos Espíritos, na questão 1015. Kardec vai lá e pergunta assim para os espíritos, ó: que se deve entender por alma a penar? Kardec não dava mole. Então ele perguntou: o que é, para os espíritos, o que vocês entendem por uma alma penada? Diferente da crendice popular, os espíritos vão dizer, vão traduzir para nós, no sentido que deve ser do acolhimento. Aí eles vão dizer assim, ó: a alma é uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro e a qual podeis proporcionar alívio. Olha os conceitos. O que é uma alma errante? Se eu não sei o que é alma errante, eu vou passar batido. E o que é alma errante? Alma aqui ele está usando no sentido de espírito, porque Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, ele vai debater o que é alma. E vai dar um sentido de alma que nós vamos adotar aqui nos Livros dos Espíritos, que alma é um espírito encarnado, mas muitas vezes ele utiliza a alma no sentido de espírito. E ele está usando aqui. Os espíritos dizem: a alma é um espírito encarnado. Aí ele na questão 1015 diz: é uma alma errante e sofredora. Se é uma alma errante, errante é o espírito que morre. Aliás, espírito não. Nós que morremos e passamos para o plano espiritual e lá ficamos entre uma encarnação e outra. Esse período entre uma encarnação e outra, esse espírito é chamado errante, porque ele está errando, ele está andando. Errar é perambular, ele não está perambulando, ele está errando, está andando. Andando como? Aprendendo, estudando para encarnar de novo. Isso é espírito errante. Então, alma errante, é uma alma errante, é um espírito errante, está entre duas encarnações. E é sofredor. Como é que o espírito sofre se ele não tem corpo? Nós, quando morremos, nossos órgãos ficam aqui. O perispírito, que é o corpo espiritual, não tem órgãos e não proporciona dor. Então a dor que ele está falando aqui é a dor moral. É aquela dor resultante de um erro que nós cometemos e que a nossa consciência fica acusando. Tem dor pior do que a dor moral? Quem consegue dormir com a consciência dizendo assim: você feriu e machucou o Fernando?
Você tem que pedir desculpa para ele. Você agrediu a Anjinha. Vai. O que você fez? Não vou se reconciliar com ela, não? E a tua consciência fica batendo. Essa dor é o que os Espíritos dizem, que dói pelo corpo inteiro. Por quê? Porque como não tem órgão localizado, a dor moral acusa a consciência e você fica no mal-estar com o corpo inteiro. Como o Espírito tem um corpo espiritual, não tem um corpo físico, essa dor se propaga pelo Espírito como um todo. Esse é o sofrimento. Então esse Espírito, que chama-se alma penada, é aquele que está entre duas encarnações e está sofrendo. E ele precisa que nós o auxiliemos. Por isso que muitas vezes ele nos procura nas nossas casas, em determinados locais. E foi assim que o Espiritismo começou, porque quando em Hydesville duas crianças começaram a ouvir pancadas na parede do Espírito e não tiveram medo, elas desafiaram o Espírito. Diz o teu nome. E o Espírito disse: você fez isso, 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 você é assim, assado, e ele foi respondendo. E olha, gente, que coisa interessante, o Espiritismo nasceu de dentro da igreja protestante. Porque a família de Hydesville era metodista. Eram metodistas, eram frequentadores assíduos. E o Espiritismo nasceu dentro de um berço protestante. Duas crianças de uma família metodista. Percebam como a espiritualidade é sábia. E nós não temos que recriminar ninguém. Porque nós temos médium aqui, nós temos médium na igreja protestante, na igreja católica, no budista, em todo lugar. No mundo inteiro, nós temos médios, pessoas que sentem a influência dos espíritos, veem espíritos. Muitas vezes transmitem a mensagem do espírito involuntariamente porque não tem uma educação. É médium. Então Kardec vai trazendo conhecimento e a gente vai ligando, costurando o livro dos Espíritos. Quando ele termina isso, ele vai dizer assim: muito bem, se a alma é o espírito encarnado, o que era a alma antes de encarnar? Está começando agora de trás para frente. Ele está aqui, da frente para trás. Agora, o espírito encarnou, é a alma. E o que ele era para trás? Os espíritos vão dizer, ele era um espírito. Olha a investigação que ele vai fazendo. Quando ele sai daí, ele começa então a investigar outra parte. Eu estou seguindo aqui para não perder o raciocínio e trazer o estudo para vocês. Então ele diz assim, ó, é um espírito. Aliás, os espíritos respondem, é um espírito. Mas aqui nós temos a primeira observação que o estudo detalhado faz. Ele traz espírito com E maiúsculo. Porque nós temos no livro dos Espíritos, espírito com E minúsculo. Os Espíritos falam e ele coloca lá espírito com E maiúsculo. Bom, ele vai começar a explicar isso. Só que isso ficou antes desse estudo. Porque a explicação de espírito com E maiúsculo e E minúsculo está na questão 23 e na questão 88, então antes da 134. Na questão 23, Kardec vai perguntar: que é espírito com E minúsculo? O espírito vai dizer, é o princípio inteligente da criação. Portanto, espírito com E minúsculo é o princípio inteligente. Portanto, um animal é um princípio inteligente. Um cachorrinho, um gato, um passarinho é um princípio inteligente. Isso tem importância para nós? Tem. Se aquele cachorrinho animal é um princípio inteligente, é um espírito com E minúsculo, e nós somos o quê? É minúsculo ou é maiúsculo? Kardec vai responder. Lá na questão 88, ele vai dizer: o espírito, os espíritos que povoam o universo e são inteligências, são o quê? Aí os espíritos vão dizer: são inteligências que têm consciência de si e são individualizados. Aí ele pega uma nota e na nota ele vai explicar. Aqui nós estamos tratando de espírito com E maiúsculo. Então aquele princípio inteligente, espírito com E minúsculo, que evoluiu e saiu do reino animal e ascendeu para o reino hominal de homem, ou seja, se individualizou e tem consciência de si, esse espírito passou a ser um homem. Só que ele agora é um espírito simples e ignorante e vai encarnar nos planetas primitivos, lá embaixo na escala.
Quando a gente for ler a obra espírita e observar espírito com E minúsculo, nós vamos agora ficar ligados. Isso é o princípio inteligente ou é o espírito individualizado? Porque aí o contexto muda, meu entendimento muda. Mas Kardec não fica só nisso. Ele vai perguntar na questão 78. Muito bem, espírito é minúsculo, espírito é maiúsculo. Qual é a forma do espírito? Qual é a forma que o espírito tem? Porque ele está falando antes, não tem espírito lá? Espírito tem forma? Bom, tem forma. A forma é dada por um corpo perispiritual, que é semimaterial, que geralmente tem o mesmo formato do corpo quando você era encarnado. E esse corpo perispiritual envolve o espírito, que é a essência. Olha o que ele está investigando, de trás para frente. Só que antes dele investigar, ele vai perguntar assim: as almas dos espíritos são, portanto, idênticas e a mesma coisa? Bom, o espírito tem forma. A alma é o espírito encarnado. Alma e espírito são idênticos? Alguns espíritos vão dizer, são. As almas não são senão os espíritos. Aí Kardec coloca uma nota embaixo. O que difere a alma do espírito é que nós temos um corpo físico, um perispírito e a alma, o espírito. E os espíritos só têm perispírito e espírito. Então nós e os espíritos só nos diferenciamos por um elemento, que é o corpo físico. Quando a gente morre, a gente perde o corpo físico e fica com o perispírito e o espírito, a essência. O que significa isso? Que nós e os espíritos somos iguaizinhos. Somos da mesma essência. Não são os espíritos, a gente somos nós. Alguém tem dúvida que o salão aqui está cheio de espírito? Mas não precisa ter medo. Nós e eles só nos diferimos que nós estamos num plano físico denso e eles estão num plano mais sutil. Nós não conseguimos vê-los, aliás, alguns não conseguem vê-los, ou a maioria, mas eles conseguem nos ver. Olha a investigação que Kardec vai fazendo, e tanto é que ele vai pegar na questão 88 e vai dizer assim: o espírito tem forma determinada, limitada e constante? O espírito vai responder: os espíritos, se o quiserdes, espírito é maiúsculo, é uma chama, uma centelha, um clarão. Quando a gente pergunta, então, o que é o espírito? Eles definiram para a gente: espírito, chama, centelha, clarão. Portanto, é energia. Nós somos energia, envolvidos por um envoltório semimaterial. Bom, se nós somos isso, então nós temos que ter atributos para interagir com o meio no qual nós estamos. Qual é o atributo mais característico do espírito? A inteligência. Muitos dizem: o espírito é inteligência. O espírito Kardec perguntou para o espírito: o espírito é inteligência? Ele dizer: não. A inteligência é um atributo do espírito. E ele vai pegar a Revista Espírita de 1868, depois do lançamento da Gênese. Ele vai fazer um estudo sobre isso e vai dizer: o espírito tem 3 atributos característicos, além daquele que foi falado lá no livro do Espírito: razão, vontade e imaginação. E isso difere a gente dos animais. O animal usa a razão para agir? Não, ele não pensa. O animal usa a imaginação para deduzir alguma coisa? Ele pode deduzir a existência de Deus? Não. O animal usa a vontade deliberada para fazer as coisas? Não, ele age por instinto. Então nós temos inteligência. Alguns animais têm inteligência, mas limitada. Razão, vontade e imaginação. Olha como o estudo começa a aprofundar. E aí ele vai pegar e vai aprofundar mais, dizendo assim: então agora vocês vão me provar que o Espírito existe. Revista Espírita, ele vai fazer isso na questão 71 e depois ele vai fazer isso na questão 137. Aí ele vai perguntar: prova que o Espírito existe.
Os espíritos vão dizer assim, muito bem. Muitas vezes vocês já observaram catalepsia, letargia, anestesia numa cirurgia, tá certo? Sonambulismo natural, o êxtase, certos estados patológicos, quando a alma se desdobra, acompanha tudo que está acontecendo no ambiente, ouve, depois ela retorna e relata tudo. Isso chama experiência de quase morte. Quantas pessoas estiveram à beira da morte, dentro de uma sala cirúrgica, dopado, anestesiado, se desdobrou, ou seja, o espírito dele se elevou acima do corpo, e ele passou a acompanhar os médicos fazendo tratamento, tentando reanimação, fazendo procedimento, discutindo o procedimento da operação, discutindo tudo, ele tentando falar, mas percebendo que ninguém escutava. Depois de tempos, ele é levado para um local que diz parecer um funil, onde tem no final uma luz, depois ele retorna. E diz assim, mas doutor, o senhor estava falando que eu ia morrer. O senhor não sabia o que ia fazer. O senhor estava discutindo isso, discutindo aquilo, falou isso. Aí a pessoa, como assim? Mas você não estava dopado? Não estava anestesiado? Aí os pesquisadores foram estudar e verificaram que tem algo além do corpo que procede a tudo isso. E isso foram os pesquisadores, estudiosos, médicos dos Estados Unidos, cuja maior expoente é a Kubler-Ross. Tem um livro dela que fala a experiência de quase morte, onde ela relata pela visão da medicina o que os pacientes que estão de quase morte relataram do outro lado. E voltaram, e explicaram, e disseram. Então, os espíritos vão trazer para nós a consciência. Mas Kardec não fica satisfeito com isso. Ele vai perguntar assim, questão 135, ele volta. Há alguma coisa além da alma e do corpo? Veja, alma aqui no sentido de espírito. Além do espírito e do corpo, tem alguma coisa? Os espíritos vão dizer assim, tem. Há um laço que liga o espírito ao corpo. Porque esse laço, que se chama perispírito, é o que permite ao espírito interagir com a matéria. Como o espírito é energia, ele não pode tocar essa matéria bruta. E não podendo tocar, ele precisa de um intermediário. Quem é o intermediário? Perispírito, que une o espírito, que é energia, ao corpo, que é matéria. Então, matéria toca com matéria. Meu corpo, meu dedo material toca na matéria. A matéria exerce para mim uma percepção. Essa percepção é percebida pelos meus órgãos sensoriais, que interagem com o perispírito, que transmitem por espírito a sensação do que eu estou tendo. E isso acontece no mundo espiritual, entre o espírito, o perispírito, com os elementos do mundo espiritual que são fluídicos. Esse perispírito é o que dá para nós todos os fenômenos que a gente observa. Transporte, materialização, levitação, tudo está baseado o quê? No perispírito. Inclusive, é a caixa de memória que guarda tudo que a gente faz. Está tudo gravadinho. Tudo que você faz fica gravadão no perispírito. Quando você desencarna, passa um filmete, o Espírito diz, da tua vida. Esse filmete está gravado aonde? No teu perispírito. Que a inteligência acessa e vai trazer à tona. Muito bem. Só que Kardec agora começa a investigar, sai do plano espiritual e começa a investigar o plano físico. Ele vai para a questão 136. E ele diz assim, muito bem, o corpo é um amontoado de células. E por que ele tem vida? O que dá vida ao corpo? Porque se você olhar uma pessoa morta, ela está estirada no caixão e ela ali está um corpo. Mas tem vida? Não. O que dá vida ao corpo, então? De onde saiu esse mistério, essa mágica? Os espíritos vão dizer assim, o corpo não é mais que um envoltório. Só isso. Ele pergunta, a alma independe do princípio vital? Aqui nós temos outra coisa que precisa ficar bem atento. Kardec trata princípio vital, depois ele usa o termo fluido vital, depois ele volta para princípio vital. Por que isso acontece? Porque na época dele, os cientistas o consideravam a matéria composta de 4 elementos, que era o fluido calórico, fluido elétrico, fluido magnético e fluido luminoso. Os estudiosos da filosofia e da psicologia
Quando olharam o homem, disse assim, o homem tem vida. Se ele tem vida, ele tem uma energia. Essa energia nós vamos chamar de fluido vital. Só que hoje, fluido é aquilo que escorre e toma o formato do recipiente onde eles estão. Aqui nós temos um fluido, água. Se eu derramar, ele escorre. A eletricidade e a luz não são fluidos, são estados vibratórios da matéria, são energia. Então aquele conceito de Kardec, ele usou o que a ciência da época dele permitia, usava, mas os espíritos utilizaram o conceito do futuro. Tanto é que a pergunta que Kardec faz é princípio vital e o espírito responde princípio vital. E aí Kardec começa a estudar, usa o termo fluido vital e na Gênese, no capítulo 4, ele vai tratar dos fluidos. E ali ele disseca o conceito de fluido e conclui, não é fluido vital, é princípio vital. Aí ele reporta-se ao Livro dos Espíritos. Por quê? Quando ele vai pegar o Livro dos Espíritos, ele pergunta então, o que é o princípio vital? De onde sai o princípio vital? Questão 136, questão 137. O que é o princípio vital? O princípio vital é o elemento retirado do fluido cósmico universal que anima a matéria. Pronto. Isso foi só isso que eles falaram. Esse fluido vital, cada um de nós tem uma quantidade diferente. E ela vai se extinguindo à medida que a vida vai passando. Aí vai perdendo a vitalidade, não é? A gente era mais jovem, tinha uma vitalidade e era uma pilha atômica. Eu pego uma criança, minha neta de 4 anos, quando chega em casa, meu Deus do céu, uma pilha atômica, para aguentá-la não tem jeito. Ela, vovô, vem para cá, sobe na coluna, vovô está quebrado da coluna, não faça isso não. Ela sobe na barriga, vovô corre para cá, vamos brincar de pique-esconde, vamos para lá, e não cansa. Mas eu, beirando os 60, não aguento a pilha, só tem metade para baixo. Descarrega rapidinho. Eu, vovô está cansado. Ela, não, vovô, não pode não. E a gente só se vê de 15 em 15 dias. Se o senhor não brincar comigo, eu não venho mais aqui. Olha a chantagem. Aí começa o vovô quebrado, só para lá, corre para cá, corre para lá. E a pilha vai desgastando, que é preciso depois dormir para recuperar a pilha no dia seguinte. Isso quando não está todo doído, né? Todo doidinho. Mas eles vão perguntar. Então, esse princípio vital é o que anima a matéria quando o espírito encarna. Quando ele se liga ao corpo na criança, ele vitaliza a matéria, dá vida à matéria, envolve a matéria de uma energia que lhe dá vida. E essa vida é o que nós somos. Nós temos um espírito, um perispírito, e esse nosso espírito organiza a matéria do nosso corpo e lhe dá vida. Tanto é assim que quando nós morremos, momentos depois a matéria começa a se decompor. Por quê? Porque aquele princípio vital foi embora, a matéria começa a se desorganizar e começa a se separar. E aí entram os elementos de decomposição, de transformação. Olha que coisa interessante Kardec vai trazendo para nós. Ele vai trazer uma outra coisa. Investigou, muito bem. Se ele investigou o que é o princípio vital, ele vai perguntar para os espíritos assim: o que significa animalizar a matéria? Porque os espíritos me falaram, quando a gente vai encarnar, o princípio vital animaliza, dá vida à matéria. O que é animalizar a matéria? É envolvê-la com fluido vital, de maneira que ela tenha organização, percepção e instinto. O que acontece quando a gente está encarnado? Nós não temos percepção? Temos. A gente percebe por onde? Pelos nossos sentidos, que são físicos. Quem vai organizar o nosso corpo é o espírito, que através do princípio vital deixa o nosso corpo com saúde. E ele vai trazer o instinto. Por quê? Porque através do nosso corpo nós percebemos as coisas por instinto. Por exemplo, nós estamos perto do fogo. Tu bota a mão perto do fogo, qual é a tua sensação? Imediatamente você retira. Aquele é o instinto de preservação. Quem está agindo ali é o fogo sobre a matéria animalizada. Porque quando eu aproximo dali, os órgãos sensitivos da minha pele vão sentir e vão transmitir isso para o meu cérebro físico, que vai transmitir para quem?
para o cérebro espiritual e vem um comando inverso: retira a mão daí que tu vai queimar. Ou assim isso acontece em um momento de perigo. Você está caindo do avião, o avião está caindo e você entra em quê? Em prece. Ou às vezes você entra em desespero, como entrou o Chico, fica calado para morrer dignamente, meu filho. E você começa a ter o instinto: rapaz, eu não vou entrar naquele avião, eu não vou viajar hoje, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Isso é a sensação trazida para a matéria e a matéria transmitindo para o espírito. Bom, então Kardec agora vai estudar o que existia na ciência. Se o espírito vitaliza a matéria, por que que existe vida em certos corpos durante alguns momentos sem a presença do espírito? Ele vai perguntar isso lá na questão 138, letra A. Pode o corpo existir sem a alma? Os espíritos vão dizer: pode. Mas, a partir do momento que a alma, o espírito se afasta do corpo, é desligado, a matéria deixa de estar animalizada e os órgãos entram em falência, morte. Morte. Enquanto o espírito estiver ligado à matéria, ela está animalizada e subsiste. Então o espírito pode ter se afastado, mas está ligado pelo cordão de prata e mantém o coração batendo. Enquanto o coração bate, o corpo mantém-se vivo, meio apesar da morte cerebral, porque hoje a morte é constatada não como antigamente, não é pela parada cardíaca, é pela morte cerebral, ou seja, parada de funcionamento do cérebro. Constatou a morte do cérebro, o coração continua batendo, o corpo continua vivo? Continua. Mas quando o espírito é desligado do corpo, o que acontece? O corpo morre. É por isso que existe para nós espíritas a diferença entre morte e desencarnação. Isso é a mesma coisa? Não. Você pode morrer, mas não desencarna. Você permanece ligado pelo cordão fluídico ao corpo. Enquanto isso existir, o espírito está tendo percepções, como se estivesse vivo. Quando é feito o desligamento completo, aí o corpo morre de vez. Bom, se o corpo pode existir sem a alma, Kardec agora vai estudar um fato que aconteceu na Revista Espírita de 1859. A Revista Espírita ele lançou em janeiro de 1858, que era o laboratório para ele investigar esses fenômenos. E mandaram para ele um fato na Alemanha que dizia o seguinte: tem um homem que diz que vive em 2 locais diferentes, o mesmo espírito em 2 corpos diferentes. Ele vivia na Alemanha e vivia na Austrália. Quando ele estava dormindo na Austrália, ele estava acordado na Alemanha. E quando ele estava dormindo na Alemanha, ele estava acordado na Austrália. Aí Kardec: opa, peraí, como é que um espírito pode ocupar 2 corpos? Aí a história diz o seguinte: esse cidadão, a história, vou resumir. Esse cidadão morava na Alemanha e estudava. Certo? Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Depois, se vocês quiserem pegar, estudem lá. O que ele diz assim? Quando o espírito está na Alemanha, ele está estudando num castelo lá. Mas na Austrália, ele era um criminoso que foi preso e condenado à morte. Ele sentia isso na Alemanha e dizia para as pessoas que o circundavam assim: eu vou morrer. Eu não sei quando, mas eu vou morrer. Aí ele acordava na Austrália e estava diante do tribunal, o tribunal sentenciando ele à morte. Quando se aproximou a execução da pena de morte dele, ele disse para o pessoal lá: eu vou dormir hoje, mas amanhã eu não acordo, eu vou morrer. Os amigos dele, de brincadeira, porque ele era um jovem: tu está de brincadeira, tu é jovem, tu vai morrer? Eles: vou, amanhã eu não estarei mais entre vocês. Aí ele dorme e é executado na Austrália. Quando ele é executado na Austrália, no dia seguinte, quando vão atrás dele, ele está morto na Alemanha. Aí mandaram isso para Kardec. Aí Kardec não perdeu tempo. Vejam, essa pergunta, que é a pergunta 137, não está na primeira edição do Livro de Espírito, lançado em 18 de abril de 57. Só tem 501 perguntas. Só vai aparecer na segunda edição, que é lançada em 18 de março de 1860.
com 1019 perguntas. Então Kardec vai perguntar para os espíritos assim: um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Fruto do estudo. Aí os espíritos vão dizer assim: não, o espírito é indivisível. Não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Então aquela história era apenas uma história. Não existia um espírito ocupando 2 corpos. Por quê? Porque Kardec vai trazer isso na Gênesis e dizer que quando a gente encarna, entra ou se aproxima da carne, a nossa ligação fluídica magnética é molécula a molécula, célula a célula. A gente tem uma ligação célula a célula. Não tem como você se ligar, o teu espírito se ligar célula a célula a outro corpo. E não tem como o espírito entrar em você. É outro funcionamento que diz assim: existe possessão. Olha, o Ranieri está possuído. Que era a ideia antigamente que Kardec inclusive admitia a possessão. Que o espírito podia entrar no corpo. Que depois foi se estudar e chegou-se à conclusão que isso é subjugação, não é possessão. Porque o espírito, ele não pode se ligar ao meu corpo, molécula a molécula, porque eu já tenho o meu espírito. O que ele pode fazer é influenciar a minha mente e dominar o meu corpo, os meus centros nervosos, para fazer o que ele quiser, porque eu sou fraco. Só. É por isso que a gente vê muitas vezes na rua, vocês já observaram, já devem ter observado, irmãos altamente obsidiados que ficam falando sozinho, gritando, não sei o que, você começa a observar que ele está falando mentalmente com uma entidade que nós não vemos, mas ele está brigando com ela, porque ele está sob um efeito de obsessão grave. Ele acha que está falando com um ser como nós, mas ele está, na realidade, sob o efeito de subjugação. Quando você traz para o tratamento, existe a reação, mas ele pode voltar, dependendo do grau de comprometimento, pode voltar a um grau de normalidade. Bom, feito isso, Kardec vai tirar a última pecha de dúvida que existia sobre o espírito. Porque existia uma corrente que brigava contra o espiritismo. Dizia assim: Deus é tudo. Se Deus é tudo e tem um fluido cósmico universal, nós emanamos de Deus. Se nós emanamos de Deus e somos centelha, e Deus é inteligência suprema e causa primária, nós somos uma pontinha da centelha de Deus, que nos empresta para a gente encarnar. E quando a gente morre, volta ao grande todo. Kardec já tinha tratado do panteísmo lá na questão número 11. Ele diz assim: o panteísmo, pan é tudo. Teísmo é Theos, Deus. Deus é tudo, o Deus está em tudo. Kardec, eles trouxeram isso do Deus é tudo para o espírito agora, para jogar casquinha de banana para explicar a existência do espírito. Ora, eu sou materialista, se eu sou materialista e eu admito o panteísmo, eu estou dizendo que eu não sou eu sou uma parte de Deus, portanto eu não tenho imperfeição, eu sou perfeito, porque se Deus é perfeito, eu sou parte dele, eu sou um espírito perfeito. E não bate com a realidade, porque se eu sou espírito perfeito, eu não posso praticar no mundo o que a gente vê no mundo, porque todo mundo é parte de Deus. Aí Kardec vai dizer: isso não existe. Porque se o espírito fosse, Kardec não, os espíritos, se o espírito fosse parte de Deus, fosse uma chaminha de Deus, e ele ao retornar fosse integrado ao todo, ele não teria individualidade. Se ele não teria individualidade, ele não tem conhecimento de si mesmo. Se ele não tem conhecimento de si mesmo, ele não pode pensar por si, não pode emanar os diferentes pensamentos que a gente observa nas comunicações mediúnicas e entre os homens. Então essa teoria, por si só, ela morre. Isso está onde? Está na questão 139, quando Kardec vai dizer: não há hipótese de contradição entre o que foi falado na questão 11 e o que está falado agora. Não existe panteísmo espiritual. Não existe. O que existe é: nós somos seres individuais e conscientes de nós mesmos. Por isso nós somos espírito com E maiúsculo. E esse espírito com E maiúsculo é uma obra da criação. Ele é criado simples e ignorante.
Nos planetas primitivos ele começa a evoluir, depois ele vai para o planeta de prova e expiação, onde nós estamos, planeta de regeneração, planetas felizes, e vai subindo nesse processo de ir e de voltar, de ir e de voltar. Aí está uma das belezas da criação e da divindade, permitir que a gente, mesmo errando, consiga retornar. Gente, não tem condenação, castigo eterno. Não existe isso. Ah, eu errei. Ok? Você errou, você comete o que os judeus chamavam de pecado. O pecado, para a Igreja Católica, é algo irremissível e que te condena ao inferno. Mas o inferno a gente sabe que não existe. Mas o pecado para o judeu, que Jesus era judeu e considerava, era você errar o alvo. Quando você erra o alvo, você está infringindo a lei divina. Se você infringe a lei divina, você não pode se ajustar com a lei divina de novo? Pode. Eu não posso me consertar? Posso. Ah, eu matei alguém, eu feri alguém, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo, que outro. Eu não posso me consertar? Posso. O que depende? O que falta? Vontade. Vontade é um atributo do Espírito. Razão, vontade, imaginação. O que falta para a gente? Vontade. Quando eu tenho vontade, eu consigo me corrigir em tudo. É por isso que muitas vezes a gente vem para a doutrina espírita e as pessoas começam logo a olhar. Ih, você agora virou espírita, não é? Por quê? Porque você começa a agir de maneira diferente, muitas coisas que você fazia, você não consegue fazer mais, porque a consciência não deixa. E quando a consciência não deixa, a pessoa olha para você e diz assim: ih, você está diferente, ah, agora você virou espiritinha, é? Você virou partidário do espiritismozinho, é? Está lá ouvindo os espíritozinhos falando no seu ouvido, é isso? É? Não, não é. É porque a gente passa a ter consciência do que nós estamos fazendo aqui, dos nossos atos, e nós nos moralizamos, nós nos evangelizamos. Não é o outro que vai dizer que eu estou errado, sou eu que vou olhar para mim, os meus atos, e vou dizer: eu não posso praticar isso, porque isso é imoral. Kardec pergunta para o Espírito na questão 630, o que é a moral? A regra do bem proceder segundo a lei de Deus. Ora, se eu não sou moral, eu ajo de forma imoral, eu estou agindo contra o quê? Contra a lei divina. O que vai impedir que eu cometa o erro? A ética. Porque a ética é a análise crítica da moral. Eu olho uma coisa, olha, você vai fazer isso aqui, para você fazer isso aqui eu te dou tanto. Eu falei: não, peraí, você está me comprando? Não, isso é imoral. Então eu tenho que fazer uma análise crítica do ato praticado, o ato moral praticado. E aquela análise crítica me permite que eu me posicione. Eu não vou fazer isso, isso é mal. Isso faz com que a gente mude, porque eu não vou precisar de leis dizendo que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Eu vou me controlar por mim mesmo, espontaneamente. É que a humanidade vai, em breve dia, chegar. Vejam, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos povos evangelizados e moralizados, as guerras que estão acontecendo hoje, estavam acontecendo? Não. Sabe por quê? Porque na hora que o Putin manda atacar a Ucrânia e bombardear, ele vai dizer assim: eu estou fazendo algo que vai matar outras pessoas com o meu ato. E eu não tenho direito de matar. E se eu matar, eu vou responder aqui e lá. Então eu não vou praticar esse ato. Vocês acham que Israel estaria atacando o Irã, atacando o Hezbollah e vice-versa? Não, porque cada um iria observar o seguinte: se eu fizer isso do lado de lá, eu vou responder. E o outro do outro lado: se eu fizer isso, eu vou responder. Então, ao invés de usar bombas, eles iam usar o amor e dizer assim: Fernando, vem cá, eu e tu estamos brigando por esse território aqui. Vamos sentar e conversar? O que é que tu quer? Não, eu quero a tua metade e a minha. Eu falei: não, a tua metade e a minha não dá. Então, nós temos que chegar num acordo. E iam chegar no acordo conversando, gente. Isso chama-se fraternidade. É o caminho que a humanidade tem que seguir para conseguir evoluir e cumprir o que Jesus falou. Isso traz o quê? Um atributo da alma. Esse atributo da alma faz com que nós nos olhemos como espíritos e não como corpos, porque o corpo vai morrer. Vocês acham que o Putin, o Netanyahu e todo mundo que está envolvido na guerra não vai para o plano espiritual? Vai ou não vai? E o que eles vão encontrar lá? Ah, eles vão encontrar Jesus, que vai dizer assim: parabéns, vocês cumpriram tudo na terra? Não. Eles vão entrar em estado de perturbação, de sofrimento e de pecado. Ou seja, erraram o alvo. Vão voltar ou não vão voltar para cumprir, para refazer a caminhada? Vão.
poderá não ser aqui. Porque o planeta vai evoluir de uma maneira tal que eles não terão condições vibratórias de encarnarem mais aqui. Mas vão encarnar onde? Num planeta mais atrasado. E vão ser pioneiros nesse planeta mais atrasado. Mas a misericórdia divina continua deixando. Você errou, não pode aqui? Eu tenho outra casa para você. Você quer morar em outra casa? Eu vou ter outra casa novinha. Essa casa é um pouquinho mais atrasada. Você vai viver numa grutinha, junto às macaquinhas. Não tem shopping, não tem praia, tá certo? Não tem telefone celular nem WhatsApp. É para milênio, tu vai lá encarnar, mas tu vai ajudar a desenvolver tudo isso lá, mas não para o mal, para o bem. Entendeu? Não vai fazer fake news, não vai fazer nada, vai usar direitinho lá, tá bom? Aí convida, você quer ser, aí você vai dizer, não tem outra solução, eu vou lá conhecer as macaquinhas, vou lá conhecer não sei o quê, nos planetas primitivos, como o nosso planeta passou. Evolução, 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 para chegar onde a gente chegou. Por quê? Porque a gente evoluiu intelectualmente, mas a parte moral deixamos para trás. Essa, gente, é a explicação de hoje, o estudo. É bom a gente estudar. E quando a gente estuda, a gente tira dúvidas que a gente muitas vezes não tem condições de tirar. Nós somos espíritos, e como espíritos temos que agir. Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz. Estamos chegando ao término. Agradecimento ao nosso irmão. Pede o abraço fraterno dos trabalhadores e todos aqueles que fazem a Casa de Zé Menezes. Vamos agradecer a Jesus, aos benfeitores que aqui envolveu a cada um de nós com as vibrações, amparando aos lares que acolheram a fala e vão refletir sobre a orientação e o que foi passado. Nosso presente, familiarizar-se com a obra para poder melhorar nosso entendimento, compreender a necessidade de estudar e saber quem somos e o que estamos a fazer neste planeta. Jesus amado, mais uma vez, amparando a todos nós e a toda a humanidade que circunda esse processo de atendimento e aperfeiçoamento de estudo, possamos perseverar e ter a certeza de vencer as nossas dificuldades, trabalhando juntos uns aos outros, buscando entender o que Jesus já colocara na humanidade, do amor, da fraternidade e da compreensão. Ampara, Senhor, ao nosso regresso aos nossos lares, e a todos tenhamos um bom final de semana, aproveitando as festividades de São João, conforme nossa região trabalha há muito tempo. Muita paz, um bom regresso. Assim seja. Assim seja.